Vamos continuar a falar aqui sobre o poder da resistência, desse livro fantástico, A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra do Sun Tzu, esse é A Guerra da Arte. E ele traz alguns tópicos do Stephen Pressfield. Ele traz alguns tópicos incríveis de que a gente jamais se percebeu. Mas o poder da resistência, o quanto a resistência está incluída em todas as nossas atividades, em todas as nossas situações, e o quanto ela realmente está ali a serviço de nos impedir de acessar o nosso melhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais. Na semana passada eu trouxe alguns tópicos, algumas linhas gerais sobre a resistência, e hoje eu quero trazer algumas coisas mais específicas e alguns tipos de resistências, e vocês vão se impressionar o quanto a gente consegue se identificar, o quanto nós temos isso em toda a nossa vida, em todas as várias situações. Então, olha só, a seguir uma lista, em nenhuma ordem especial, daquelas atividades que mais comumente evocam a nossa resistência. Me diz se tu te enquadra em alguma delas. Bom dia, bom dia, bom dia! A busca de qualquer vocação em literatura, pintura, música, cinema, dança ou qualquer outra arte criativa, mesmo que marginal ou não convencional. Ah, não, hoje eu vou começar a pintar. Não, hoje eu vou começar a ler. Vou começar a escrever alguma coisa. Vou começar a ouvir ou a tocar alguma música. Tu começa a ver todo aquele embalo, daqui a pouco trava. O lançamento de qualquer empresa ou empreendimento para fins lucrativos ou outros. Eu me lembro quando a última empresa, essa que a gente tem hoje, a Splendor Brasil, quando a gente estava começando a montar ela e tudo mais, e daqui a pouco patinava e não ia para diante. Eu digo, caramba! E aí uma das pessoas do marketing disse, não, vocês estão sofrendo agora do processo da resistência, de que isso pode dar sucesso. Então, se pode dar sucesso, vocês estão travando, e é esse o ponto. Vem essa parte altruísta que está pronta para servir, mas a resistência está lá, impedindo. Qualquer dieta ou regime de saúde. Qual é o melhor dia para começar a dieta? Segunda-feira. Não, hoje é terça. Não, mas segunda-feira da semana que vem. Não, essa semana não dá mais. Aí chega, passa a semana inteira, no que chega a outra segunda, não, a outra segunda, não era essa, porque agora, afinal de contas, estou no meio do carnaval. Como é que eu vou começar uma dieta no meio do carnaval? Resistência de novo. Qualquer programa de crescimento espiritual. Vou começar uma meditação, vou começar um yoga, vou começar uma terapia. Terapia, então, gente do céu, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que vem a mim, me procura, marca a primeira sessão ou vem para o grupo, para trabalhar em grupo, e esquece, e falta, e não coloca na agenda, e chega atrasado, e na primeira vez às vezes até vai, já na segunda vez começa a relutar, e aí começam a vir as outras coisas. Não, pois é porque não deu tempo, não, porque eu tinha aquele outro compromisso, tinha aquele outro trabalho, era prioridade. Prioridade é a gente se conhecer, gente. Prioridade é a gente aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos para poder ir em frente. O resto é simplesmente cenário para tudo isso. Mais um fruto da resistência. Qualquer atividade cujo objetivo seja um abdômen mais firme, definido. Nossa, eu estou vivendo isso, né? Faço exercício, faço as minhas caminhadas diariamente, mas cada vez que eu olho lá, o abdômen está começando a ficar sarado e tudo mais, pronto, desanda a maionese. Desanda a maionese e leva mais um tempo para voltar a começar a trincar de novo o negócio. É impressionante. Qualquer curso ou programa destinado a superar um vício ou hábito prejudicial à saúde. Não, vou deixar de beber, vou parar de fumar, vou começar a ter uma outra disciplina aqui, não, eu preciso sair dos meus tormentos mentais, vou fazer meditação. É sempre a resistência que está ali impedindo a tudo isso. Educação de qualquer espécie. Vou fazer um curso de idioma, um curso de uma outra faculdade, vou fazer uma pós-graduação, qualquer educação. Eu percebi outro dia que eu estou fazendo 10 cursos, estou com 10 cursos simultâneos. Estou conseguindo ter um pouquinho de disciplina, mas ontem mesmo eu não consegui me organizar no tempo para dar continuidade e concluir uma aula que fosse. Então, lá vem de novo a resistência. Qualquer ato de coragem ética, moral ou política, inclusive a decisão de mudar para melhor algum padrão perverso de pensamento ou conduta em nós mesmos. Ter essa ética toda.
O empreendimento de qualquer iniciativa ou esforço cujo objetivo seja ajudar os outros. Vai montar uma ordem social, uma atividade sem fins lucrativos e tudo mais, tu começa a fazer daqui a pouco, tá, mas para que mesmo que eu tô fazendo isso? Nossa, eu tô me incomodando com esse monte de gente aqui, um monte de coisa dando contra. Ah, não vou fazer, vou largar de mão. Qualquer ato que implique o comprometimento do coração, a decisão de se casar, de ter um filho, de aplainar algum trecho particularmente pedregoso em um relacionamento. Não, eu vou terminar, ou eu vou me casar, ou eu vou me separar. Separação, então, para casamento, eu acho que a resistência talvez não seja tanto, mas para separação, gente, para que a pessoa possa voltar e quando realmente não tem mais não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais afeto para realizar a separação, a resistência é incrível. Surgem 512 coisas e mesmo tu vai lá, te separa e depois fica, mas será? Será? Eu acho que eu tinha que voltar, eu acho que não era bem isso. É a resistência, porque tu tá ali acostumado a sofrer, acostumado àquele prazer negativo da relação que se tornou. A adoção de uma atitude de princípios diante da adversidade. Então, aquela resposta rápida, o que eu tenho que fazer? Segura, não, temos que refletir um pouco mais, não é bem assim. Não é dessa maneira que nós vamos conseguir resolver tão rapidamente, tão imediatamente. Em outras palavras, qualquer ato que rejeite a gratificação imediata em favor do crescimento, da saúde ou da integridade de longo prazo. Ou, expresso de outra forma, qualquer ato que origine de nossa natureza superior e não inferior. Qualquer ato que se origine de nossa natureza superior e não inferior. Isso me faz lembrar um livro, agora não me lembro qual é o livro, mas que a Lúcia Helena estava falando, acho que nem era livro, ela estava falando sobre as emoções e a vida. E nessa situação de que algumas vezes todos nós temos esse ímpeto de crescer, de ir adiante, de ir para a vida. Mas ao mesmo tempo existe uma outra parte nossa que quer ir para baixo, que quer ficar no negativo. E essa resistência que nos impede de ir para o positivo, de ir para cima, de seguir esse fluxo, rompendo a própria gravidade. A própria gravidade está ali na natureza mostrando a planta, não, e a planta tem que crescer para cá. Nós também temos essa vocação de fazer esse crescimento, mas a resistência vem e nos impede. Então, quais são agora as características da resistência? Vamos lá, mais um pouquinho. A resistência é invisível. Então a resistência não pode ser vista, tocada, percebida através do olfato ou ouvida. Mas ela pode ser sentida. Nós a experimentamos como um campo energético irradiando-se de um trabalho potencial. É uma força de repulsão, é negativa. Seu objetivo é nos afastar, distrair ou impedir de fazer o que nós realmente estamos ali direcionados a fazer. Impedir-nos de fazer o trabalho, nos distrair e nos afasta do objetivo. Isso é uma coisa muito importante da gente ter gravado. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Gaúcha, TikTok. Bom dia, André. Bem-vindo. Estamos falando sobre resistência, do livro A Guerra da Arte. Vamos lá, vamos em frente. Outra aqui. A resistência ela é interna. O que quer dizer com isso, Ricardo? A resistência parece vir do exterior, parece vir de alguma coisa externa, mas não. Nós a localizamos em cônjuges, em empregos, em chefes e crianças, adversários periféricos. Mas isso é pura bobagem, isso é pura distração. A resistência não é um adversário periférico. A resistência surge em nosso interior, tem geração própria e perpetua-se por si mesma. A resistência é o inimigo interno. Então a gente precisa estar sempre atento, percebendo, opa, tá vindo de novo a resistência. Uma coisa bacana é a gente focar no resultado. O que eu quero com isso? Quem vai sair ganhando, quem vai sair perdendo? O que eu quero com esse estudo? O que eu quero com esse estudo? O que eu vou ganhar estudando? Vou ganhar mais conhecimento. O que eu vou perder com isso daqui? Eu vou perder aquela minha parte que ainda se acha ignorante, que ainda se acha imatura, que ainda se acha não conhecedora. Então, à medida que a gente vai começando a perceber o que eu vou ganhar e o que eu estou perdendo, e nesse perdendo é muito importante a gente fazer essa conversa conosco verbalizando, fala ou escreve.
Escreve esse raciocínio para que tu vá identificando essa resistência. Eu vou fazer o exercício, eu vou ganhar minha barriga tanquinho. O que eu vou ganhar? Nossa, eu vou ganhar aquele shape que eu tanto desejei. O que eu vou perder? Eu vou perder aquele tormento que fica o tempo inteiro reclamando, que eu estou acostumado a reclamar de que eu não tenho aquela barriga do jeito que eu queria. Percebam, gente? Mas isso daí parece muito doido, Ricardo. Sim. E aí aqui eu trago a dica de alguém que me trouxe em uma das lives aqui da teoria adleriana, do livro de Adler, Como Não Agradar aos Outros. Tem no YouTube aí. A gravação é fantástico, esse livro. É um diálogo entre um psicólogo, filósofo e uma pessoa, onde eles vão evoluindo. Tem muitos pontos que eu concordo daquele livro. Como Não Agradar a Todos, se eu não me engano é o nome do livro. E ajuda bastante. Fica a dica para o carnaval, né? Se tu tem um carnaval, aproveita. Eles são 11 horas de livro. Eu ouvi no final de semana passado, no deslocamento aqui para a praia. Aproveita, né? Pega ali, vai 2 horinhas de cada dia e tu aproveita para ampliar um pouco mais teu conhecimento. Obrigado, Val. Bom dia, obrigado pelos presentes já. Vamos lá, mais 2 aqui. A resistência é insidiosa. O que quer dizer com isso? Ela assumirá qualquer forma necessária para enganá-lo. Qualquer forma. A resistência é desprovida de consciência. Ela prometerá o que for preciso para conseguir o que quer e o trairá assim que você lhe virar as costas. Se você acreditar na resistência, merece o que vier ali acontecer. A resistência está sempre mentindo e enganando. Qualquer semelhança com o nosso atual momento político é mera coincidência. Como é o nome do livro? A Guerra da Arte. Esse é A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield. Maravilhoso. Outro aqui, a resistência é implacável. O outro é a arte de não agradar a todos. Deixa eu ver aqui. Como é o nome do outro livro? Só um minutinho. Que eu preciso localizá-lo ele. Aqui, peraí. Que vai ser mais fácil. A Coragem de Não Agradar. O outro livro é A Coragem de Não Agradar. Ok, TikTok Gaúcha. A Coragem de Não Agradar é o outro livro que eu falei. E esse que eu tô falando agora é A Guerra da Arte. Procura no YouTube lá, tem o audiobook completo da Coragem de Não Agradar. É fantástico, fantástico. É viciante, assim. Tu vai ouvindo aquela conversa e vai te identificando, a hora tu vai vendo de alguns aspectos, talvez tu já tenhas saído, já tenhas conseguido evoluir, ou talvez tu te identifiques muito com o personagem do paciente lá. É fantástico. A resistência é implacável. A resistência é como um alien. Não, é bárbaro esse outro livro aqui. Tu és psicóloga? Show de bola, show de bola. A resistência como alien, o exterminador do futuro ou o animal do filme Tubarão. Não é possível chamá-la à razão. Não compreende nada além da força. É uma máquina de destruição programada de fábrica com o objetivo único, impedir-nos de realizar o nosso trabalho. A resistência é implacável, inflexível, incansável. Reduza a uma única célula e essa célula se continuará a atacar. E a célula continuará a atacar. Essa é a natureza da resistência. É tudo o que ela conhece. Então a gente precisa... E não agrada. Tu é psicóloga e não agrada. Show, show. Gaúcha também sou. Falo diretamente de Porto Alegre, de Porto Muito Alegre. Ultimamente tem sido Forno Alegre. Vamos lá, mais um pouquinho. A resistência é impessoal. A resistência não está interessada em atacá-lo pessoalmente. Ela não sabe quem você é e não se importa. A resistência é uma força da natureza. Ela age objetivamente. Então aqui a gente precisa perceber mais ou menos como o livro do Dom Miguel Ruiz, né, de que nada é pessoal. Não é uma questão pessoal, é simplesmente algo de que ela vai se instala, assim como o campo do medo. Se a gente lembra daquele filminho do
Monstros S.A., eles iam lá e aplicavam o medo. E quando a gente vê, a gente simplesmente está engolfado naquela situação. O que eu preciso fazer para sair do medo? Eu preciso tomar consciência. Preciso romper aquele véu. O mesmo é a resistência. A resistência é um véu. E aqui tem um ponto muito bacana, que nem a palestra 190 do Petrarch, que a gente precisa observar a resistência da mesma forma que a preguiça e o medo. A preguiça e o medo, a preguiça é um anteparo para eu não sentir o medo, para proteger o meu ego imaturo de acessar as dores. E o medo, ele está lá para me impedir de acessar as minhas qualidades. Eu diria que a resistência tem o mesmo papel. Impedir de eu acessar as minhas qualidades melhores, as minhas virtudes todas. Por quê? Porque se eu acessar as minhas virtudes, eu não estarei mais preso à minha mente que mente, ao meu ego imaturo que acha, que domina, que me controla. Ao invés de eu estar alinhado com essa consciência superior e estar controlando ele. Obrigado, TikTok. Obrigado por tantos presentes. Tu és de Pelotas? Show de bola, aqui do ladinho aí. Vamos lá, vamos em frente. Mais um pouquinho. A resistência é infalível. Como uma agulha magnetizada flutuando em uma superfície de óleo, a resistência sempre apontará para o norte. O norte significando aquela vocação ou ação que ela quer nos impedir de realizar. Aqui tem tem um ponto muito bacana, gente. Se a resistência ela está me impedindo, está me apontando o norte, o mesmo que eu acabei de dizer, do medo e da preguiça, está me apontando o norte daquilo que eu quero realizar, mas ela está me impedindo, então utilizem isso como uma bússola. Opa, aqui eu estou realmente no caminho certo. Se eu estou com resistência de fazer isso, é porque isso é o bom. Se eu estou com resistência de fazer o exercício para ter minha barriga trincada, é porque esse é o meu caminho. Se eu estou com resistência de estudar, é porque esse é o meu caminho. Se eu estou com resistência de pintar, de fazer um novo idioma, uma nova arte, é porque esse é o meu caminho. Então utilizem como parâmetro ao contrário, inversamente proporcional, inversamente polar daquilo que ela está querendo impedir de acessar. De Carazinho, bem-vinda, Carazinho! Bem-vinda, Alessandra. Obrigado pelos presentes. Bom dia, bro. Fala, Edu. Tamo junto, brother. Estamos falando sobre resistência. Olha só, e tu vai curtir bastante, porque a gente já viveu junto, né? Lembra quando a gente conversava ali essa questão da resistência? A resistência de sair desse ponto, sair desse campo, sair desse sofrimento todo. Show de bola. E aí a gente passa a perceber, nossa, por que eu tive tanta resistência? Na semana que vem, hoje não vai dar tempo, eu vou falar sobre essa questão da resistência nos relacionamentos também. Vamos em frente, mais um pouquinho. Então olha só, a resistência é infalível. Podemos usar esse fator como uma bússola. Podemos navegar usando a resistência, deixando que ela nos guie para aquela vocação ou aquela ação que devemos seguir antes de qualquer outro. Princípio básico. Princípio básico, quanto mais importante uma vocação ou ação for para a evolução de nossa alma, mais resistência sentiremos em alcançá-la, em persegui-la. Olha só que dicas fantásticas essas, né? A resistência é universal. Estaremos enganados se pensarmos que somos únicos a lutar contra a resistência. Tudo que tem corpo sofre resistência, ou seja, todos nós sofremos de alguma maneira resistência. Aqui vem uma dica boa, gente. Já tem gravado lá no Ho'oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira Resistência. Então acessa lá depois e começa a ir trabalhando a resistência, porque ele é um dos grandes campos que nos impedem de ser, expressar e manifestar o nosso melhor. Trabalha lá, resistência, preguiça e medo. Esses três a gente deveria trabalhar sempre. E ainda pode trabalhar julgamento e orgulho. Olha, esses campinhos aqui, vou te contar, eles estão sempre lá nos impedindo de acessar o nosso melhor. Cada vez que a gente quer fazer uma mudança, quer evoluir, tem uma ideia boa, vem esse campo já e procura nos impedir de acessar ou de fazer o nosso melhor. Nos deixando ali no conformismo. Não, mas depois eu faço. Pura resistência. A resistência nunca dorme. Henry Fonda costumava vomitar antes de cada apresentação no palco, mesmo quando já tinha 75 anos. Em outras palavras, o medo não nos abandona. Percebe ali? Resistência, preguiça e medo. O guerreiro e o artista vivem pelo mesmo código de necessidade de ditar que a batalha tem que ser travada a cada novo dia. Não adianta eu simplesmente chegar e me render. Não, eu tô com medo, não vou fazer. Não, a batalha continua sendo travada.
Para, observa, o que tem que fazer, é isso que tem que fazer, vamos lá, vamos em frente, vamos pelear, vamos travar essa batalha, vamos realizar essa atividade, vamos chegar no resultado esperado. Ricardo, não atrapalhando esse conteúdo, o filme Em Busca de Mim fala sobre isso. Olha aí que maravilha, André. Eu estou agora falando do Machos Alfa nas quintas-feiras. Assim que terminar ali, acho que são mais 4, 5, não, são 8 capítulos. Na sequência a gente fala, ou qualquer coisa a gente faz uma pausa e fala também sobre esse filme aí que tu já tinha me alertado outra vez. Valeu pela dica. Fica a dica aí também para a turma que não tiver muito carnaval para pular, assistam esse filme que o André está dizendo aí, Em Busca de Mim, que está no Netflix lá. Vamos lá, mais um pouquinho. A resistência joga para ganhar. Joga para ganhar. Por isso que eu com TDAH já percebi de que algumas vezes, e venho aprendendo cada vez mais, algumas vezes a gente não tem a motivação. Por quê? Porque a minha motivação está vinculada a um prazer imediato. E se eu não tenho aquele prazer imediato, um prazer futuro, eu não consigo encontrar a motivação. Mas eu preciso perceber que eu preciso ter disciplina. E a disciplina, a persistência me faz ao longo prazo ou ao médio prazo compreender os resultados do que eu estava buscando. E aí eu passo a encontrar uma motivação através do resultado. O ponto é que eu preciso estar sempre atento de que quando eu começo a observar que tem um resultado, vai vir a resistência para dizer, não, tu já conseguiu isso daqui, então tá quase lá, então não precisa mais. Opa, orai e vigiai, ou melhor, olhai e sentir, porque a gente precisa tomar consciência o tempo inteiro de tudo isso que está querendo nos impedir. Então a resistência joga para ganhar. O objetivo da resistência não é ferir ou alejar. Sua intenção é matar. Seu alvo é o epicentro de nosso ser, nosso gênio criativo, nossa alma, o dom único e inestimável que fomos trazidos ao mundo para dar e que ninguém mais possui. A resistência joga para valer. Ao combatê-la, travamos uma guerra com a morte. E aqui é muito importante a gente perceber, né? Porque a resistência, gente, a resistência é mais ou menos como aquele campo lá dos Monstros S.A. Ela não tá nem aí se vai perder aquela vida ou se não vai perder aquela vida. Se a pessoa simplesmente deu game over para ela, simplesmente ela vive dessa sugação. É como um vampiro. O vampiro ele tá lá sugando sangue, sugando sangue, sugando sangue. Se em um determinado momento ele não tem mais aquela pessoa, ele vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. E acabou toda a humanidade do planeta, beleza, vamos para outro planeta. A resistência é como um campo explorador. Ela não tá aí para quantidade, se vai ter continuidade amanhã ou não. Ela vive sempre esse agora de sugar essa energia e de impedir a pessoa de acessar o seu melhor. Bom dia! Bom dia, ótima explicação. Minha filha de 25 anos tem esse processo, entendemos agora. Maravilha, olha aí que legal, Ana Bia. Então, e é muito importante a gente perceber, né, o quanto essa resistência ela nos impede. Qual a resistência você está lendo? Bom dia, eu estou lendo o livro A Guerra da Arte de Steven Pressfield, que fala sobre as resistências, as infinitas resistências que nós nos envolvemos no nosso dia a dia para não alcançar o nosso melhor. O melhor ponto que eu li ainda há pouco é de que a gente enxergar onde eu tenho uma resistência para chegar significa que ali é a bússola de para onde eu devo ir. Não, tu quer trocar de trabalho, mas, não consegue encontrar motivação bastante. Então é ali o caminho que tu deve procurar. Tu quer estudar um novo conteúdo, mas não consegue ter motivação bastante. É isso que tu deve fazer. Tu quer começar um regime, mas sempre protela para amanhã, para depois da manhã, para depois da manhã. É esse o caminho para te fazer. Começa hoje. Simplesmente começa. E aí vai te observando. E cada vez que sentir a resistência, acessa lá no YouTube, o Ponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira, e trabalha, sente a resistência. Eu tenho feito diariamente e eu tenho visto, como a gente tem resistência. Como a gente tem. Ela tem foco e persistência, mas acaba se esforçando demais e a motivação acaba logo. Então, esse é um detalhe muito importante. A gente acha que a motivação é que vai nos levar para frente, mas não é a motivação, é a disciplina. É disciplina. O atleta que quer ganhar a medalha de ouro, ele não tem a motivação só pela medalha de ouro. Ele precisa mais do que a medalha de ouro, ele precisa ter a disciplina, porque ele vai acordar cheio de dor, ele vai acordar todo quebrado e tudo mais, ele precisa perceber o foco. Esse é o ponto de que o altruísta é diferente do narcisista.
O altruísta, ele não percebe, ele não precisa ter uma motivação para fazer. Ele percebe que cada dia ele está vivendo aquilo, ele está experienciando aquilo e sabe que ele está buscando dar o melhor. Ele sai dessa busca da inter-relação para se comparar com o outro, para perceber que ele está alcançando êxito ou não. Ele simplesmente avalia o passo que ele está dando. E no passo que ele está dando, ok, esse é o meu melhor. E esse é o meu melhor por hoje, que pode ser o meu melhor por hoje, o meu melhor por hoje, o meu melhor por hoje, o meu melhor por hoje. Mas ele percebe que é uma situação, é uma maratona, não é uma corrida. É uma situação de longo prazo. E nós, algumas vezes, criamos e fomos acostumados a ter esse trabalho. E nesse livro que eu falei, que eu já disse ainda há pouco e repito agora o nome dele, A Coragem de Não Agradar. Acessem lá no YouTube, A Coragem de Não Agradar, o audiolivro. Nesse livro, o autor traz exatamente essa questão de uma sociedade onde ela é uma sociedade que é criada, estimulada a bonificar ou a punir. E se eu tenho uma educação aos meus filhos de bonificação ou punição, essa pessoa, se ela não encontra a bonificação, no curto prazo, ela vai se desmotivar. E aí o que acontece? Ela vai encontrar a punição como a forma de chamar atenção, porque todo o nosso ego imaturo, ele quer em última instância chamar atenção. E aí entra num ciclo vicioso. Ao invés de eu entregar o meu melhor e perceber que eu estou crescendo, eu volto à inter-relação, à interdependência dos outros, algumas vezes me frustrando, para que a outra pessoa venha e me cobre, vamos lá, tu pode, tu é capaz, porque afinal de contas, se eu não estou conseguindo me bonificar, eu vou chamar a atenção de alguém para me punir ou para dizer que eu não estou alcançando naquilo. E aí eu estou sendo visto. Por isso que eu digo sempre, gente, o caminho da elevação, da nossa evolução é primeiro a autoobservação. Leiam, ouçam, escutem o poder do agora e praticando o poder do agora. Quando eu aprendo a me observar e trabalho o auto-amor, todo dia te dá um pouquinho de amor, fica 5 minutos ali te dando amor, presta atenção nesse amor, presta atenção na mão de baixo. A mão de cima está fazendo carinho, ok? Como é que a mão de baixo recebendo? Leva a tua atenção para a mão que está recebendo. O mesmo de fazer no teu corpo, leva a atenção para o teu corpo recebendo. Faz 5 minutos disso por dia. A gente ter o hábito de perceber que eu estou recebendo amor significa de que eu estou saindo da dependência emocional dos outros, saindo da dependência de querer que a outra pessoa me agrade. E aí para isso eu posso voltar a ter esse altruísmo, voltar a ter essa motivação de entregar o meu melhor. E aí eu poder ir em frente. Fez muito isso, né, Edu? Show de bola, show de bola. E o resultado foi esse. Tu conseguiu, depois de te acolher bastante, tu conseguiu, uau, eu saí da bolha de que eu estava na dependência de que alguém tinha que me nutrir. E passou então a perceber, não, eu estou me nutrindo, eu sou um dínamo, eu sou uma corrente autopropulsora. Todos nós temos condições. Por quê? Porque existe uma consciência maior que nos habita, que age por nós, através de nós e para nós. Nós somos apenas um instrumento, como um joguinho ali, um instrumento de percepção, de tomada de consciência dessa consciência maior. Exatamente desse jeito. Show de bola, brother. Show de bola. Aí, um depoimento de mais uma pessoa que realmente seguiu essa linha de criar o auto-amor, de se observar para poder nutrir e hoje vive uma outra relação feliz. Por quê? Porque saiu da dependência emocional. Percebeu? Não, se a outra pessoa quer ou não me quer, é problema dela. Eu estou ali, estou desfrutando desse convívio, dessa oportunidade de estarmos juntos. Mas se ela não vai querer, paciência, é uma escolha dela. Vamos lá, vamos em frente, mais um pouquinho aqui. A resistência alimenta-se do medo. Não, eu diria não só exatamente se alimenta, mas como elas são, que nem a preguiça. Elas são retroalimentadas da outra. Vem a resistência, vem a preguiça, vem o medo, que retroalimenta a resistência, a preguiça, o medo. É um ciclo vicioso aqui para não sair do lugar, para não alcançar aquele objetivo que a gente está buscando. A resistência não tem força própria. Cada gota de sua seiva vem de nós. Nós lhe damos a força com o nosso medo. Domine esse medo e vencerá a resistência. O medo do sucesso, o medo de alcançar o êxito, o medo de ser melhor do que os pais, o medo de dar certo, o medo de ser feliz. Por incrível que pareça, nós temos todos esses medos também. Um dos grandes pontos que eu aprendi nas constelações é de que algumas vezes as pessoas
que os pais não tiveram um sucesso tão grande ou que não tiveram uma faculdade, seja lá o que for, quando elas começam a ultrapassar isso que esses pais tiveram, elas se boicotam. Por quê? Porque não conseguem perceber-se melhores do que eles. Eu preciso realmente voltar a lembrar de que na vida a melhor maneira de a gente devolver a vida não é sendo menos do que os nossos pais, mas é sendo melhor do que eles. Não para provar a eles, porque aqui tem um ponto de distorção. Eu posso ser igual a eles, eu posso inconscientemente ser pior do que eles, ou eu posso querer ser melhor para provar. Não, eu preciso simplesmente ser melhor por uma questão de evolução. Evolução da humanidade, darwinismo, de que nós podemos crescer e evoluir para sermos melhor do que antes, não para provar nada a ninguém. Primeira vez entrando na sua live, mas que dica ótima essa. Maravilha, de segunda a sexta-feira, às 7h29 da manhã, estou trazendo esses conteúdos. Segunda-feira nós falamos sobre o corpo como um painel das nossas emoções. Terça-feira eu estou falando sobre a resistência nesse livro, A Guerra da Arte. Quarta-feira nós falamos sobre relacionamentos, a importância da gente saber lidar com as nossas emoções nos relacionamentos, e estou utilizando o livro O Amor que Nos Faz Bem. Quinta-feira, as emoções e os filmes. Como perceber os filmes, como compreender essas emoções em nós, através do filme Machos Alfa, para homens e mulheres compreenderem toda a situação. E na sexta-feira a gente faz o resumo da semana, de tudo que a gente aprendeu, para a gente sempre aprender que toda semana, por pior que seja, nós crescemos um grãozinho. A gente coloca mais um tijolinho na nossa edificação da vida. Pela falta da mãe, relacionamento onde não havia essa troca. Fui aprendendo a me bastar sozinho. Ok? Maravilha, Ana Bea. E aí a gente perceber isso, né? Algumas vezes eu me lembro que tinha uma linha de um filósofo, ou um psicólogo, um psiquiatra, que ele dizia: me dá um filho dos 0 aos 7 anos que eu te devolvo um homem. E algumas vezes a gente acaba realmente tendo mais problemas por ter os pais. Por quê? Porque nós absorvemos toda aquela cultura, todos aqueles desejos, todas as crenças, medos, limitações, resistências deles. Por amor, por fidelidade, a gente perpetua isso. E quando eu não tenho alguém para ter esse vínculo e alguém que compreende toda essa lógica, está lá me procurando ensinar, eu simplesmente vou buscando sair dessas arestas e sair dessa dependência emocional. E passo a compreender, claro que é muito desafiador dos 0 aos 7 anos isso. Principalmente aquele período, 1, 2 anos, onde eu estou na amamentação ainda. Depois ali dos 2, 3 anos, onde eu começo de alguma maneira a criar uma autonomia, eu posso cada vez mais criar esse auto-amor. De perceber que não é o outro, né? O nosso maior problema hoje é tanto a necessidade do pertencimento, e por conta disso a gente fica na justificativa, julgando, culpando, criticando todas as atitudes lá atrás. Mas, gente, cada um de nós escolheu pai e mãe para viver. E se eu escolhi o meu pai e minha mãe, toda a minha jornada é desenhada antes de eu viver, significa de que eu escolhi aqueles traumas. Na verdade, esses traumas são, da mesma maneira como a resistência, são os pontos de que eu escolhi tomar consciência para ir além, para poder superar, para poder me surpreender. Como outro dia tinha uma moça que está dizendo: pois é, mas eu tenho uma doença, eu tenho irritabilidade, eu tenho seja lá o que for. Ok, aprende a dominar isso. Não utiliza isso como sendo o teu ponto de fraqueza e que ele vá te dominar. Utiliza isso como sendo a tua bússola para que tu possa ir em frente, para que tu possa superar, perceber como é, de que atividades, como eu faço com o meu TDAH. Ok, eu tenho aqui procrastinação, eu tenho miopia com relação ao tempo, mas como eu posso fazer para vencer isso? Que atitudes, que técnicas, que disciplina que eu posso utilizar? E à medida que eu utilizo isso, eu aprendo, eu experiencio e eu ensino. Esse é o nosso grande propósito: aprender, experienciar e ensinar. E no que eu ensino, mais pessoas podem saber como sair dessa situação que eu também estou vivendo. Então, aquilo que a gente julga, critica como um problema, na verdade não é um problema. É a experiência por onde nós escolhemos passar para poder ensinar, dar a mão para outras pessoas para que elas também consigam, no seu momento, superar isso. Georgina, bem-vinda. Maravilha. Foi aprender a me acolher, e isso não impede pedir ajuda, sem sombra de dúvida, mas não colocar o outro na responsabilidade. Perfeito, Ana Bia, perfeito. Tuas palavras estão certíssimas aqui. Falando em se observar, esses dias fui em um lugar bacana e uma mulher me olhou. Curvei a cabeça me sentindo inferior. Olha só,
Nada como estar atento, né? Atento, atenta a essas observações. Bom dia, Rosa. Primeira vez, seja bem-vinda. E logo eu percebi e falei, não, inferior por quê? Estamos no mesmo ambiente. Exato. Exatamente, Aline. Aline, você é bela. Maravilha, Aline, maravilha. Isso aí, aprendi assim, me perguntando como posso me superar, me tornar mais forte e capaz. Exato, é esse o ponto que nós estamos aqui, gente. A gente precisa aprender, perceber que a todo nosso momento nós estamos vivendo em um plano de polaridade. Nesse plano de polaridade nós vamos causar ou sofrer as experiências. Nesse causar ou sofrer, o nosso objetivo é transcender a cada experiência. Então eu estou sofrendo, é uma experiência, sei lá, de irritação, de raiva, eu não quero causar isso a outra pessoa, eu escolhi sofrer. Ok, toma consciência disso. E aprende a dominar essa emoção, aprende a dominar esse impulso todo. Eu tenho aqui uma dificuldade de estudar. Ok, a dificuldade de estudar está ali como um desafio. Aprende, verifica de que maneira tu pode fazer diferente. Tu pode criar um caderno, tu pode criar figura, tu pode audiolivro, seja lá o que for, vai experienciando até tu descobrir a tua maneira e depois isso tu pode aprimorar, fazer outras e outras e outras formas. Eu não gostava muito da questão do audiolivro até eu perceber, nossa, mas eu gosto tanto de música. E aí eu saía para caminhar e minha mente ficava... Aí eu comecei ao invés de eu simplesmente colocar uma música, eu vou colocar um audiolivro, vou testar. E aí eu percebi que eu conseguia focar mais ainda. Aí eu lembrei de Aristóteles, Sócrates, Platão, que eles traziam os pensamentos para as pessoas e diziam, agora caminhem e reflitam. Então eu percebi que com o meu corpo em movimento eu consigo silenciar a minha mente, eu consigo perceber, absorver melhor aquele conteúdo. Eu digo, olha que maravilha, né? Nada como se observar, perceber essa situação, esses meandros, esses detalhes todos para que a gente possa fazer diferente. Obrigado, Val. Vamos lá. Assistência ao alimento do medo, já falei, mais um pouquinho aqui. A resistência atua em uma única direção. Então a resistência obstrui a ação apenas de uma esfera inferior para uma esfera superior. Apenas de uma esfera inferior para uma esfera superior. Ela se manifesta quando buscamos seguir uma vocação nas artes, iniciar um empreendimento inovador ou evoluir para um patamar moral, ético ou espiritual mais alto. Portanto, se você estiver em Calcutá trabalhando para a Fundação Madre Teresa e estiver pensando em ir embora para iniciar uma carreira no telemarketing, relaxe. A resistência lhe dará um salvo-conduto. Ou seja, para quando eu já estou fazendo algo que eu estou no meu propósito, se surgir aquela ideia e tudo fluir ali direitinho, não, mas na verdade eu quero fazer essa outra coisa que não tem nada a ver, percebe? Ali ela vai realmente te fazer acontecer. É o mesmo que nos desejos, né? Nossa, eu tenho desejo, sei lá, de comprar um relógio, trocar de carro e tudo mais. A resistência vai dizer, isso, vai, faz, te endivida. É isso mesmo, é esse o caminho. Tu merece esse prazer. Agora tu chegar e te dedicar a abrir um canal, a fazer, a buscar ter lá 10 mil curtidas, a ter 1000 pessoas ali te seguindo, acompanhando, a bater os 10 mil seguidores, a jogar lá pro YouTube, que também tem que colocar, ter disciplina, de fazer todos os dias praticamente, de chegar a 1000 seguidores lá para que a gente possa criar clube, para fazer outras coisas e tudo mais. Não, a resistência todo dia vai te impedir, vai te trazer algum desafio para poder chegar a alcançar nesse resultado. Quem será esse, né? Mas vamos lá. Eu aprendi a ter disciplina e como eu tenho disciplina, eu faço. Esse é um ponto muito importante, gente. Ter a disciplina maior do que a sua motivação ou a sua necessidade de alcançar aquilo. Tenha disciplina. Utiliza a regra dos 5 segundos. Eu não estou afim de fazer 5, 4, 3, 2, 1. Te empurra. Vai, faz, começa. Começa e coloca ali, faz por 5 minutos. Simplesmente faz por 5 minutos. Não, vão ser só 5 minutinhos. 5 minutinhos passa rápido. Vou fazer por 5 minutinhos. Aí no que eu começo a fazer por 5 minutos, eu vejo, opa, foi bom, então eu vou fazer mais 5 minutos. E aí no outro dia tu coloca ali, hoje eu vou fazer por 10 minutinhos. Não aumenta demais a tua meta. Se tu depois perde a motivação e tu fica te justificando, então coloca sempre 5 minutos. 5 minutos, não, vou fazer mais 5, não, vou fazer mais 5, vou fazer mais 5. Pode ver, se tu vai para uma série, né, tu vai ver um filme, alguma coisa, nossa, esse filme é de 1h30, 2 horas, ainda mais um documentário, não,
Não, não vou ver. Agora tu pega um podcast de 5 minutinhos, ele, pô, mas são só 5 minutos passa rápido. Eu vou ouvir isso daqui. E aí depois tu fica instigado, pô, mas eu quero ouvir mais um, quero ouvir mais um, quero ouvir mais um. Então te coloca uma meta menor para que tu consiga realmente alcançá-la. Nossa, nem me fala, cada dia um motivo. Eu estou inchada, estou sem voz e aí vai. Olha aí, terapeuta Karen. Então, é exatamente isso. Observa, percebe a resistência, né? Percebe a resistência. Por que eu estou inchado? O que eu alcançaria se eu não tivesse inchado? O que eu não estou conseguindo entregar, por isso que eu estou sem voz? O que eu não quero? Qual é o sucesso? Qual é o êxito? Qual é o medo que eu tenho de se eu tivesse com voz para falar? Às vezes a gente precisa perceber também nessa situação de estar sem voz, o que eu tenho que ouvir mais para falar menos, o que eu tenho que refletir um pouco mais sobre isso que eu estou fazendo. Tem os dois aspectos, né? Eu posso estar me boicotando realmente para não entregar o meu melhor, ou eu posso estar necessitando ouvir um pouco mais para refletir, que às vezes a gente tem o cérebro nas amígdalas, né? Simplesmente não dá tempo de segurar e blá, fala tudo e aí quando vê, putz, já falei. Ricardo, tem uma gratidão. Tenho uma gratidão e muito respeito por ti, por me ajudar sobre tudo isso. Imagina, André, tamo junto, brother, tamo junto. Compartilhei agora o seu vídeo, gosto da sua lucidez e vejo que estou no caminho certo. Gratidão. Obrigado, Ana Bia. Como eu tenho resistência ouvindo tudo isso, preciso refletir. Acessa lá no YouTube, o Ho'oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira. Ou tu procura o meu nome, né, Ricardo Snap Nogueira, ou procura o Ho'oponopono Emocional e trabalha a resistência. Vai sentindo a resistência que tu vai vendo. Resistência, preguiça, medo, tem tudo lá. Vai sentindo, tem a vergonha, tem mais de 80 conteúdos gravados lá sobre o Ho'oponopono Emocional. Minha filha está nessa situação, algo fica trancado na garganta dela. Se controla para não falar. Então esse é o ponto, controla para não falar, verbaliza, diz para ela verbalizar, fala. Ela simplesmente sai para caminhar e falar. Isso é o que eu faço hoje. Quando eu começo, vem alguma coisa que fica ali na minha cabeça redemoinhando, eu saio para caminhar e fico falando baixinho ali. Não, pois é, eu tô sentindo isso daqui, eu tô julgando, tô entrando na crítica, tô entrando na comparação, tô buscando, e aí eu começo a me percebendo naquilo, eu vejo a malandragem do meu corpo, do meu ego imaturo, querendo buscar uma atenção e querendo nutrir algo. E aí eu utilizo duas perguntinhas, mas o que é verdade nisso? E o que depende de mim agora? E qual é o objetivo por trás disso daqui? O que eu estou querendo com essa atitude, com esse comportamento? E aí eu simplesmente me lembro, gente, mas olha aqui, nós estamos aqui apenas para sentir. Ou eu vou causar isso, ou eu vou sofrer. Ah, eu escolhi como é que é tomar consciência disso sofrendo. Tá, agora eu entendi. Agora eu sei como dói isso. Eu me arrependo profundo e completamente. Eu escolho uma outra forma de fazer. Perceba, aqui a gente vai entendendo essa lógica da vida. Eu digo agora que é experiencialismo. Perceber que a vida está aqui para a gente fazer, experienciar todas as situações. E quanto mais eu vou experienciando, mais eu vou deixando de julgar, de criticar ou de buscar no interrelacionamento a minha aprovação, a minha qualificação. Eu tenho que validar por mim. Não que isso seja egoísmo, não. O egoísmo significa eu querer me isolar na minha bolha e me achar melhor do que eu sou. Não. Aqui eu estou sempre buscando e eu utilizo. Faço o movimento do Petro. Eu vou para fora, observo o mundo, me comparo um pouquinho, trago essas informações, valido dentro de mim e vejo, ok, como eu posso melhorar? De novo, eu vou para fora e busco esses pontos. Se controla para não falar, mas diz que tem horas que precisa falar. Mas ela sente vontade de falar para as pessoas. Ok, isso daí. Aprende a falar. Sim, mais coisas vêm a cada momento, coisas maravilhosas e demais. Maravilha, maravilha. Karen. Dependência emocional, ansiedade, tristeza, saudade, pensamento confuso, socorro. Ok. Jem, acessa lá, tem tudo isso daí, né? Tormento emocional, dependência. Eu não me lembro se eu já gravei dependência emocional, deixa eu ver aqui. Culpa, desânimo, depressão. Desesperança, desânimo. Tá, vou colocar aqui. Vou colocar aqui para gravar essa semana. Dependência.
Não gravei ainda a dependência. Vamos lá, só um pouquinho. Vou botar dependência emocional e só dependência. Ok. Tô com a G. Maravilha, maravilha. Vamos trabalhar essa dependência aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Vamos lá, vamos em frente. Então vamos voltar aqui mais um pouquinho para resistência. Se vocês quiserem, a gente pode fazer no final. A gente pode fazer sobre dependência. Tem como assistir a sua live depois, desde o início? Nabia, boa pergunta, né? Provavelmente à noite eu vou gravar de novo esse mesmo conteúdo. Então é isso que o André está dizendo. Segunda, terça e quarta no YouTube eu gravo. E aí lá fica gravado para que tu possa assistir mais vezes. Aqui do TikTok eu só consigo às vezes fazer os recortes e colocar os recortes. Então o que tu pode fazer é isso. Tu pode, hoje à noite eu devo falar de novo sobre esse mesmo tema, sobre a resistência, lá no YouTube, no meu canal, o Ponopono Emocional, by Ricardo Snap Nogueira, e aí a gente pode ir junto lá. Acessa lá. Segunda-feira eu falo sobre o corpo como um painel de controle, através do livro Linguagem do Corpo. Terça-feira eu vou falar sobre resistência, então. Terça-feira eu falo sobre autocuidado, autoobservação, e aí estou utilizando nesse momento esse livro. E quarta-feira eu falo sobre relacionamentos. Então, segunda, terça e quarta tem lá no YouTube esses conteúdos. Cheguei, já havia começado, entendi. Maravilha, vamos lá, vamos em frente. Então, a resistência mais forte aqui. Resistência atua em uma única direção, isso aqui eu já falei? Já. A resistência mais forte na reta final. Percebam, gente, é como eu acabei de falar, né? Eu estava ali pronto para chegar, para ficar com a barriga trincada e tudo mais. Não. Dá uma segurada. Eu estava pronto para concluir mais um curso. Dá uma segurada. Então, o perigo é maior quando a linha de chegada está à vista. Nesse ponto, a resistência sabe que estamos prestes a vencê-la. Ela acende a luz vermelha, ela organiza um último ataque que nos golpeia com todas as forças. Então o profissional deve estar alerta para este contra-ataque caindo na reta final. Não abra a sacola dos ventos. E aqui ele traz a sacola dos ventos, de que ele traz uma historinha de que a pessoa estava lá e tinha o Odisseu. O Odisseu, ele trazia na sua sacola os ventos, eles estavam cruzando o Atlântico, quase pronto para chegar. E aí eis que a sacola dos ventos do Odisseu abriu e levou eles de volta ao ponto de origem. Sem nem eles chegarem, estavam pertíssimo de chegar na costa ali, alcançar o outro lado do mar onde eles estavam, e o vento foi e trouxe ele de volta. É exatamente esse o ponto da resistência. É quando às vezes a gente está lá na pontinha de fazer a diferença e pá, volta tudo. Tem um filme muito bacana, O Voo, né? Com o... me fugiu o nome daquele ator, ele é maravilhoso. E ele tá lá pronto para chegar, para ir para um outro dia, para um evento. E aí ele tá sem beber, tá sóbrio e tudo mais, ele vai conseguir passar. E de repente ele ouve um barulho, atravessa lá e vê uma porta do outro lado e tem um frigobar cheio de bebida. E aí ele simplesmente pega a primeira garrafinha e quando vê, putz, se foi por água abaixo. E aí ele toma tudo aquilo lá. Claro que ali serviu de alguma maneira, ele entrou no impulso depois para ele poder se confessar, né, de que aquilo ele não aguentava mais. E percebam como tudo, absolutamente tudo está a serviço. Graças àquele ponto ele foi preso, e graças a ele ter ido preso, ele pôde ajudar a tantos outros presos a reconhecer, a se arrepender das suas questões. Porque ele disse, mais vale eu estar preso com a consciência limpa de eu ter me arrependido, de eu ter trazido a verdade à tona, do que eu continuar preso na vida vivendo uma mentira. Então por isso que é tão importante a gente ficar nessa situação de ir aprendendo cada vez mais. Falar dos grupos, vamos lá. Os grupos que vão surgir. Nós já estamos trabalhando aqui, já tem um grupo rolando. Em março, meados de março, não, abril vai sair o segundo grupo aí, o Cavaleiro Preso na Armadura. Gente, vocês não têm ideia de como tá lindo esse trabalho. Como tá lindo esse trabalho, tá maravilhoso. As pessoas que estão lá no grupo estão curtindo, estão se entregando, estão percebendo as suas armaduras ruírem e tudo mais.
Nós, agora, final de fevereiro, também vou estar lançando um grupo de 33 dias de autoobservação. A gente praticar, então, o poder do agora, praticando o poder do agora e o poder do agora. Vamos, por 33 dias, a gente se observar para aprender a ter esse hábito, para que com isso eu aprenda a me amar. Depois o outro grupo que vai ser a jornada com base na Roda da Vida. Vão ser 39 encontros, onde cada um dos pontos da Roda da Vida a gente vai estar observando e dando um passo mais para dentro, para a gente poder se conhecer. E assim a gente vai fazendo essas voltas e voltas na nossa Roda da Vida. E o último grupo é o do Ho Oponopono Emocional, praticando o Ho Oponopono Emocional. Então, para quem já está lá se seguindo no YouTube também e realizando os exercícios que tem gravado do Ho Oponopono, eu vou abrir uma turma para que a gente possa fazer juntos o Ho Oponopono Emocional e para que tu possa tirar as dúvidas e perceber como pode fazer diferente. Ok, André, obrigado pelas lembranças aí. O André é super parceiro aqui, tá sempre me lembrando aí do marketing. Eu me esqueço de fazer o marketing e ele me lembra aí de fazer o marketing. Fala dos grupos aqui. Resistência sempre vem de dentro para fora. Sim, exatamente. Ou uma terceira pessoa pode infringir a vontade da resistência. Não, segundo o autor aqui, ele diz a resistência sempre vem de dentro. Nós temos a falsa perspectiva de algumas vezes achar que os outros estão nos causando resistência. Mas se a gente lembrar da lei do espelho, a lei do espelho fala aquilo que o outro me causa, aquilo que eu não gosto no outro e que me dói é meu. Então é sempre parte de mim. E por que a resistência parte de mim? Porque é esse campozinho de obscuridade que quer me impedir de acessar o meu melhor. É como a planta, para ela poder crescer, ela precisa romper a terra, romper a casca. E nós, para podermos evoluir, a gente precisa também romper esse véu de ilusão que nos impede. Então a resistência sempre parte de nós. E aqui é um ponto muito importante. Por que ela sempre parte de nós? Porque nós somos a única pessoa que temos o livre-arbítrio e a condição de ir além, de superar a resistência. Se ela fosse do outro, eu ia depender do outro e eu não ia conseguir jamais crescer e seria muito cômodo. Eu dizer, não, mas é o outro que está me causando resistência. Não, é a minha falta de força de vontade, a minha falta de disciplina, a minha falta de dedicação de alcançar esse resultado que estou vencendo, sucumbindo à resistência. Que mais? Bom dia, bom dia. O livro chama-se O Corpo Fala? Não. O que eu falo na segunda-feira é Linguagem do Corpo. O Corpo Fala é um outro livro, que ele fala mais dessa questão das expressões, das posturas corporais. E tem um da Louise Hay, que acho que talvez seja esse o nome, O Corpo Fala, ou Converse com o Seu Corpo, mas eu não me identifiquei muito com os significados que a Louise Hay trouxe. Eu me identifiquei mais com esses da Cristina Cairo aqui. Linguagem do Corpo. Bom dia, bom dia, bom dia. Entendi, maravilha, de nada. Vamos lá, mais um pouquinho. Tá. Não, por hoje é só. Aqui foi até onde eu grifei para exatamente na semana que vem a gente ver mais um pouco. E aí aqui ele fala que a resistência recruta aliados, né? Quais são os aliados? Então nós vamos ver na semana que vem quais são os aliados que essa resistência aí tá recrutando para que a gente possa ir em frente. Vamos fazer então juntos aqui, gente. Para quem não conhece, a gente faz junto aqui um exercício do Ho Oponopono Emocional, para que tu possa compreender um pouco, possa entender o que vai acontecer no grupo, o que vai acontecer no grupo de Ho Oponopono. A gente vai tirar as dúvidas, nós vamos realizar juntos. O grande barato é de que nós estaremos todos no grupo do meeting, se vendo e percebendo como é que está fazendo, como é que está falando. E tem um outro grande poder, gente, o poder da união. Quando nós estamos juntos fazendo esse mesmo exercício, nós criamos um campo muito maior de dissolução, uma força muito maior, né? Sempre que dois ou mais estiverem juntos, eu lá estarei. Vocês já ouviram isso? E é verdade. E a gente consegue dessa maneira. É o princípio do campo mórfico, do Rupert Sheldrake, onde eles tinham um estudo lá do centésimo macaco, eu já falei, quando chegou no centésimo macaco, todos eles fazendo a mesma coisa, em um outro lugar começou os macacos começaram a fazer sem nem ter consciência, sem nem ter o menor conhecimento daquela atividade, daquela forma. Então, vamos juntos realizar esse exercício para que a gente possa limpar mais um pouquinho a resistência de todo mundo, nossa e das outras pessoas ao nosso redor. Vamos lá? Então tu pode fazer em pé, sentado, deitado. Nós vamos primeiro fazer uma pequena invocação, assim, pedir aos nossos guias, ao nosso eu superior, que nos ajude a tomar consciência
dessa emoção, desse sentimento. Depois nós vamos pedir, corpo, como é que é sentir a resistência? Como é que é causar a resistência? Como é que é sofrer a resistência? Depois a gente vai encher uma bexiga, um balão, assim, trazendo toda a resistência para dentro desse balão. E nós vamos conversar com esse balão, trazendo algumas frases sistêmicas de liberação, para que no final a gente possa liberar esse balão a uma consciência superior, porque sempre existe algo acima de nós, uma consciência maior que está lá disponível para tomar, para acolher, para regenerar essa emoção, esse sentimento. Então vamos juntos. A Dora que mostrou, maravilha. Saudade da mão no peito. Ah, temos que fazer também. Vamos fazer amanhã. Hoje não vai dar tempo, vai ficar tempo demais aqui. Amanhã a gente faz juntos aí, Edu. Ok? Vamos lá então. Respira, inspira profundamente, solta o ar devagar. Deixa o ar lá no teu abdômen expandir. E pede agora para essa tua consciência maior. Eu peço e agradeço a esse meu eu superior, a minha guiança, por essa clareza, para que eu possa compreender melhor, tomar consciência da resistência que eu ainda estou sentindo. Inspira profundamente, solta devagar e pede para o teu corpo. Corpo, como é que é sentir a resistência? E simplesmente deixa o teu corpo se manifestar. Como é que é sentir a resistência? Eu sinto já uma pressão no peito, quase um nó na garganta, esse franzir da testa. Os pés parece que estão se enterrando no chão. Resistência. Cada um vai sentir de uma maneira. Estou só relatando para que tu possa prestar mais atenção no teu corpo. Resistência. Como é sentir a resistência? E se teu corpo tremer, deixa ele tremer. É simplesmente essa emoção te atravessando. Não te identifica, não te impressiona. Só deixa o teu corpo como esse veículo da experiência, para tomar consciência. Resistência. Resistência. Vai observando. Observando. Como é que é sentir isso? Resistência. Isso. Sente o abdômen, nó na garganta. Agora dá um novo comando. Corpo, como é que é causar a resistência? Percebe que vai ter uma mudança aí. Causar a resistência. Quando eu estou aplicando a resistência, seja comigo mesmo que eu estou causando, querendo me deixar paralisado, impedindo, ou com outras pessoas, querendo que elas não façam. Como é causar a resistência? E observa. Sente aí. Como é que é causar a resistência? Percebe? Eu sinto até mais força no causar, mais rigidez no corpo como um todo, principalmente aqui nas clavículas, nos ombros e no abdômen. Causar a resistência. Causar a resistência. Causar a resistência. Deixa o teu corpo sentir, contrair ao máximo, pede corpo mais forte, mais forte. Quero sentir completamente, quero tomar plena consciência desse causar a resistência. Agora, corpo, como é sofrer a resistência? Sofrer a resistência. Sentindo como se viesse de fora, ou eu mesmo estou me causando essa resistência. Como é que é sofrer a resistência? E observa qual é a tua reação básica. Se é reagir a essa resistência que está sofrendo, se é querer fugir da resistência ou é se paralisar. Uma dessas três reações é a nossa reação padrão. E aí quando a gente aprende a observar isso, fica mais fácil ainda de compreender como que nós agimos com a nossa resistência. Como é que se sente essa resistência?
tu está sentindo que está sofrendo, seja da tua mente, do teu tormento, de ti mesmo ou de outra pessoa, tentando te causar a resistência. E como é que tu sente isso? Tu busca resistir mais à resistência? Sente, observa. Vem até um vento forte aqui. Sensação de vômito, ótimo, ótimo. Tem algumas pessoas que realmente vomitam para liberar, de que está tanto tempo engolindo isso que elas botam para fora. Já tive alguns clientes que vomitaram exatamente. Isso. Agora, vamos lá. Balãozinho. Enche o balão. Coloca tudo dentro do balão, dentro da bexiga. Tira toda essa sensação de resistência do corpo. E vai percebendo esse balão encher. Tira tudo. Enche o teu balão. Enche essa bexiga e coloca toda a resistência lá dentro. E agora, observando esse balão com toda a resistência, que tu possa dizer para ele: agora sim eu te vejo, resistência. Repete essas falas. Eu realmente sinto muito por te negar, negligenciar, excluir, causar ou sofrer. Agora eu compreendo o tamanho da dor gerada. E eu me arrependo profunda e completamente por isso. Eu compreendo a necessidade da tua existência no universo, no meu sistema familiar ou em mim mesmo, em mim mesma. Eu te dou um bom lugar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou muito grato, grata, por tomar consciência de ti. Agora eu compreendo que esse foi o tipo de atitude, comportamento, experiência, emoção que eu ou meu sistema familiar buscou vivenciar. Está tudo certo. Está tudo pago. Eu agora te liberto de mim, entregando a uma consciência superior, e eu me liberto de ti. Eu peço e agradeço a essa consciência superior por te tomar, transmutar, regenerar. E aí imagina aquele balão, aquela bexiga sendo tomado realmente por uma consciência superior, por um vórtex de luz violeta, azul, transmutando, dissolvendo, limpando, soltando tudo isso. E aí tu pode, inspira profundamente, solta devagar e diz para o teu corpo mudar. Inspira de novo profundamente, solta devagar e diz mudar. Mais uma vez, inspira profundamente, solta devagar e diz mudar. Observa, percebe que o nosso objetivo era apenas tomar consciência. E observa o teu corpo, agora te dá uma nota de 0 a 10, onde 0, uau, não sinto mais nada de resistência, não me dói, e 10 ainda é muito forte. Que nota que tu darias? Uma nota entre 0 e 4, tá bom, faz uma vez por dia só, até ter uns 2 dias pelo menos de 0. Uma nota entre 4 e 7, eu sugiro que tu faça 2 vezes, uma seguida da outra, para que tu consiga realmente tomar consciência disso e ir dissolvendo e diluindo. Uma nota entre 7 e 10, eu sugiro que tu faça 3 vezes, uma seguida da outra, até depois chegar àquele ponto do 0. Se em algum momento tu fizer tudo isso e te sentir ainda engolfado
com toda a situação. Então nós vamos imaginar, depois que fez todo o exercício, imaginar 2 círculos. Um círculo que é onde tu estás, engolfado na resistência. E ao teu lado tem um outro círculo que tu não estás, que ali é limpo. Ali é o círculo da tua essência, completamente livre de resistência, livre de qualquer emoção divergente do amor e verdade. Então tu vai te colocar nesse círculo, vai te sentir nesse círculo e vai dizer, pronto, eu agora aqui deixo toda a resistência e tudo que não pertence a mim. E pulo para o meu campo lá e diz, agora eu estou no meu campo de amor e verdade, eu sou fulano, beltrano, ciclano. E a gente consegue sair desse campo vibracional e voltar a ser quem realmente somos, ok? Foi tanta força, gricos ecoando, mais flechadas e muito choro. Maravilha, maravilha. Ferdinanda. Maravilha, Ferdinanda. Ok, gente? Sim, muito leve. Depois de bocejar muito, me sinto muito mais calma e um pouco como se tomasse um relaxante. É exatamente isso. Eu fiz, bocejei, espreguicei, chorei. Maravilha, Eliane. É exatamente isso, gente. Aí vocês vão percebendo que como a gente toma consciência no corpo, a gente permite esse relaxar. A gente pode depois deixar fluir. E a prática, né, o hábito da gente ir tomando consciência dessas emoções, a gente aprende a se disciplinar para não ser pego de surpresa, para não chegar e cair numa situação, putz, aqui estou caindo na resistência, aqui estou caindo no medo, aqui estou na preguiça, aqui... Não, eu já tenho o hábito disso, eu já consigo perceber como um orgasmo. O orgasmo tu sabe quando está vindo aquela onda e sabe o que tem que fazer. O mesmo é o que eu busco aqui. A gente perceber que quando a gente vai treinando as nossas emoções, a gente consegue compreendê-las e a gente consegue direcionar essa energia para algo apropriado, tomando consciência dessa forma ou dessa forma para a gente sempre poder crescer mais e mais. Ok? Obrigado. Muita dor, sentiu muita dor. Maravilha, maravilha. Faz parte, libera. Ou seja, imagina o quanto tu estava resistente a sentir a resistência. Obrigado por todos. Até amanhã, 7h29. E aos que quiserem ouvir de novo hoje a gente falar sobre a resistência, às 21 horas lá no YouTube, vou estar falando mais uma vez sobre a resistência. Beijos, abraços, um ótimo dia. Até mais tarde. Obrigado pelas curtidas, obrigado pelos comentários, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelos compartilhamentos. Juntos somos mais fortes, juntos somos mais. E assim a gente segue. Essa parte da live pode ficar no TikTok. Qual esse final? O exercício ele já tem lá no YouTube. Já tem lá no YouTube Resistência. Acessa lá o Ho'oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira e já está lá disponível Resistência para que tu possa trabalhar muitas e muitas vezes. Valeu, obrigado, um ótimo dia. Tchau, tchau.